até tu, senadora Mara Gabrilli. Olha, essa expressão foi dita há muito tempo atrás, mas não em relação à senadora Mara Gabrilli, que a gente vai falar um pouco sobre ela aqui. Mas foi falada pelo imperador Júlio César, que tomou a facada nas costas, né, do seu filho adotivo, o Brutus, e ele disse: até tu, Brutus. O Brutus estava numa conspiração contra o ingênuo imperador, que sofreu a dor no corpo da facada pelas costas, mas sofreu a dor na alma, que foi também tão doída quanto, né? Pelo menos essa é a ideia dessa história. E o que acontece agora com alguns senadores que foram eleitos com a esperança do povo trabalhador, o povo mais simples, que teriam no parlamento alguém que fosse lutar pelos seus direitos, pelos seus interesses, vai acontecer agora com uma série de políticos. No Congresso Nacional fica difícil a gente monitorar os 513 deputados. No Senado fica menos complicado. É por isso que eu estou gravando essa série de programas, para ver se alguns deles chegam até os senadores, para eles refletirem profundamente no que estão fazendo. Porque isso aí não é apenas apertar um botão que vai mexer num papel, não. Esse botão aí vai matar milhões e milhões de brasileiros ao longo de toda a eternidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que vão sofrer com a reforma dessa Previdência, que eu poderia dizer que é a reforma dos bancos, é a reforma da Rede Globo de televisão, é a reforma dos rentistas, dos grandes capitalistas, dos grupos internacionais, mas não é a reforma do cidadão mais simples aqui no Brasil. E todo mundo sabe disso, os senadores sabem disso, que quando eles apertarem esse botão a favor da reforma da Previdência, eles estarão apertando o botão da morte, das pessoas que vão ficar no desamparo pelo resto da vida. Então, se pelo menos a gente não conseguir alterar votos, a gente deixa esse registro e colocando aqui o nome aos bois. Então a senadora Mara Gabrilli, ela fez uma campanha para Senado, onde ela exibia esse tipo aqui de peça. Vou colocar aqui para vocês. Aos 26 anos, sofreu um acidente e perdi os movimentos do pescoço para baixo. Desde então, eu nunca mais parei de me mexer. Minha luta é para derrubar as barreiras que incomodam a tantos brasileiros. Cinema algum. Assumi a primeira secretaria da pessoa com deficiência do Brasil. Fui a vereadora mais votada. 2 vezes deputada federal e sou a primeira representante do Brasil nesse comitê da ONU. Bom, então a senadora aqui dispensa maiores comentários, né? Ela se notabilizou pelas lutas em favor das pessoas mais sofridas, as mais necessitadas. Mas a senadora é uma pessoa de recursos, ela não vai ter grandes problemas com relação à assistência dela própria, como tem e como terão milhões e milhões de brasileiros. Então, a senadora não tem o direito de votar contra essas pessoas sob argumento nenhum. Para não restar dúvidas, eu vou pegar aqui um trecho de vocês da fala de um senador da Paraíba, que eu também não conhecia, e ele fala mais ou menos isso, assim, para não restar dúvida. Não vai ter senador da República que possa se desculpar: eu não sabia, não estava muito bem informado. Tinha que estar bem informado sim, porque os senhores foram para aí para se informarem e para defender o povo brasileiro. Então vamos lá, o que diz aqui o senador Veneziano Vital do Rego. Vamos lá. Nós sabemos que não é verdade que todos os brasileiros estão dando a contribuição de sacrifício, senadora Leila Barros. Não é verdade. Não é verdade porque esse sacrifício não está sendo posto por aqueles que são rentistas. Esse sacrifício não está sendo dado, líder Fernando Bezerra, por aqueles que integram a cartelização bancária. Esse sacrifício não está sendo dado por aqueles que têm as grandes fortunas, os grandes patrimônios, que herdam. Não. O sacrifício estará sendo dado a partir da promulgação, que não contará com o nosso voto, da maior parte dos brasileiros. Daqueles que integram os mais de 50 milhões que estão entre os miseráveis e os pobres. Quando se fala sobre os 13 milhões de desempregados, eu via, enquanto deputado federal, que o Brasil não tinha outra saída a gerar oportunidades, desburocratizar
democratizar, trazer segurança, estimular o investidor, se não fosse por meio da reforma trabalhista. E agora, os que defenderam lá e cá, como se apresentam? Com o mesmo discurso. Não há outra saída senão a reforma da Previdência. Essa é E o interessante, gente, está o discurso do senador. Parabéns pelo senador estar falando números, fatos, para que os outros senadores não se escondam. E eles estão se escondendo, eles estão morrendo de vergonha, de constrangimento de votar favoravelmente, pelo menos no primeiro turno da votação, contra os trabalhadores. Que argumentos estão convencendo esses senadores, a gente não sabe, mas a gente sabe quem é que está fazendo o convencimento, quem é que está chegando em gabinete, em nome do governo, para tentar garantir os votos a favor da reforma da Previdência. O líder da articulação no governo é o senador Fernando Bezerra. Assumiu aqui, vamos voltar aqui. O senador Fernando Bezerra é um senador milionário. Eu vou colocar para vocês a ficha dele de declaração de bens do TSE, porque é pública, então você vai poder ver. Um homem que foi político a vida inteira e que colocou o filho agora com 35 anos também, o filho também é político, é deputado federal, uma família de milionários. E recentemente ele foi acusado de ter recebido mais de 40 milhões de reais de propina. É esse homem que faz parte da velha política, que é o líder do governo Bolsonaro, que diz que era contra a velha política. Então a gente não sabe que argumentos essas pessoas usam para convencer senadores que foram eleitos pelo povo brasileiro a votarem contra o povo brasileiro. Fica a questão aí, senadora Mara. A senhora não pode ser a mesma coisa que o senador Fernando Bezerra. Me desculpe. E, gente, vamos tentar fazer nossa campanha, vamos tentar fazer o que a gente puder. Um outro senador da República, aqui do Rio de Janeiro, é o senador Harold de Oliveira. Harold de Oliveira também é um senador rico, 82 anos. A declaração de bens dele no TSE chega a ser pornográfica. Como é que Deus ajudou tanto esse homem? Esse homem, ele é dono de rádios evangélicas, ele se elegeu colado em Flávio Bolsonaro. Esse aí merece um capítulo à parte, merece um programa especial. Até porque quem é Flávio Bolsonaro? Se você tira o nome Bolsonaro do Flávio, ele simplesmente vira pó. A gente sabe que ele só está na posição que está porque ele herda esse espólio político do pai, que é esse espólio que vocês todos já conhecem. O senador Harold de Oliveira, então, foi eleito nessa esteira. Vou colocar também a declaração de bens dele. É um homem de 82 anos, não precisa de aposentadoria, mas eu queria saber se ele teria coragem de chegar num templo e dizer para os fiéis, normalmente os fiéis dessas igrejas são pessoas muito simples também, pessoas muito desprotegidas de uma maneira geral, pessoas que têm muitas carências de uma maneira geral e estão ali na igreja para aplacar algum tipo de sofrimento e para jogarem as suas energias mais para cima. O que dirá o senador para essas pessoas, mais de 50 milhões de brasileiros, que quando baterem as portas do INSS, só vão lembrar de uma coisa, que Deus não existe. Porque se existisse, não tinha colocado pessoas com esse tipo de comportamento no Senado Federal. E quem é que fez a campanha do senador Harold de Oliveira aqui no Rio de Janeiro? O deputado Marco Feliciano. Um trechinho para vocês. Atenção, Rio de Janeiro, comunidade evangélica, povo de Deus, cristãos que são genuínos. Eu estou aqui em Brasília com o deputado Harold de Oliveira, que é o meu candidato a senador pelo estado do Rio. O número dele é 555. Esse homem conhece Deus. Olha só, esse homem conhece Deus, né? Então já deu para sentir a barra, né? Vamos lá. Ele conhece as nossas necessidades e com certeza será um freio na mão de Deus para colocar essas pessoas. Ele vai ser um freio na mão de Deus. Deus agora virou um motorista, né? E quem é o pastor Marcos Feliciano? Vocês se lembram dele, gente? O pastor Marcos Feliciano foi esse aqui que usou 157 mil reais. Não foi de Deus, não. Ele usou 157 mil reais, teu, meu, de todos nós, para cuidar dos dentinhos. Porque ele diz que os dentes fazem parte do seu pavilhão, do seu meio de comunicação com o povo de Deus, né? Então, são esse tipo de gente, são essas pessoas que estão indo lá para o Congresso Nacional para votar a favor do povo brasileiro, mas, na verdade, eles estão votando, se é que a gente pode utilizar o mesmo ambiente que eles usam para esclarecer algumas coisas, né? Estão votando a favor de Satanás.
a favor do capeta, do coisa ruim, de santo e de pessoas que amam o próximo, essas pessoas não têm nada. O que eles têm muito é muito dinheiro na conta. E eu vou colocar para vocês aí a descrição do que ganham essas criaturas. Deixa eu diminuir aqui. Nosso programa não é editado, gente. Olha, e só para mostrar que as coisas têm solução, a senadora Mara Gabrilli. Olha só, senadora, se a senhora por acaso tiver acesso a esse nosso humilde vídeo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também para a senhora deve ter essa informação aí no Congresso, porque essa informação é oficial. A Previdência Social consome 24% do orçamento, mas juros e amortização da dívida consomem 40,66% do orçamento. Então, senadora, use a sua energia, o seu conhecimento, o seu prestígio para questionar o que o Brasil está gastando com o banco, com juros, com rentistas. A senhora vai estar cumprindo um papel muito mais nobre, muito mais cristão, muito mais honesto com seus eleitores do que votar a favor de uma reforma da Previdência que nós estamos mostrando aqui que não beneficia absolutamente nenhum cidadão brasileiro. Gente, a gente fica por aqui. Eu vou abordar outros senadores também. Estou gravando os vídeos muito um em cima do outro, mas é justamente para servir de algum material, pelo menos para ficar registrado quem é senador de verdade ou quem é o senador Brutus, aquele que dá facada nas costas. Eu fico por aqui, um grande abraço. Tchau, gente.